Olá pessoal, hoje eu vou trazer para vocês aqui um tutorial com os meus atalhos preferidos do Word, tá legal? São os melhores na minha opinião. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no meu canal, clica no sininho para receber as notificações, deixa o seu like no vídeo e por favor me ajuda a divulgar o meu canal, comenta, compartilha os meus vídeos que pode ser que ajude algum amigo seu, tá bom? Começando então pelo primeiro campeão, na minha opinião, é o Shift F3. O que ele faz? Com certeza você já trocou letra maiúscula e minúscula no texto, né? Apesar do Word corrigir isso automaticamente, o Shift F3 ele quebra todos os seus galhos, porque ele deixa tudo em maiúsculo, tudo em minúscula, ou se você selecionar só a palavra, ele vai deixar a primeira em maiúscula, ou você pode deixar todas elas em maiúsculas, todas em minúsculas, conforme você vai digitando Shift F3, ele vai corrigindo. Então imagina depois que você terminou a sua publicação lá, você descobriu que a revista tem uma norma ABNT, que é diferente da própria norma ABNT. Eu nunca vou entender por que tem tanta norma diferente. E aí você pode deixar todas as suas referências em maiúscula, ou só com a primeira letra em maiúscula e as outras em minúsculas, e assim por diante. É sempre muito útil. Vale para uma linha inteira, né, para um parágrafo inteiro, e vale palavra por palavra também, tá bom? Melhor de todos, na minha opinião. Em segundo lugar, então, está o Ctrl Enter, também é bastante útil. O que o Ctrl Enter faz? Ele simplesmente insere um parágrafo. Então, imagina, depois que você terminou lá todo o seu texto, você descobre que você precisa quebrar a sua página ali. Então, você vai lá e vai dando Ctrl Enter e ele vai colocando quebras de página no seu trabalho, tá? Ele tem uma outra utilidade também, por exemplo, você coloca a quebra de página. Por que ele é importante? Porque mesmo que você mexa no que está acima, nos parágrafos que antecedem, ele não vai mudar a sua quebra de página. Em terceiro lugar, 2 cliques, 3 cliques, tá? Um clique todo mundo sabe, né? Não acontece nada. 2 cliques, o que ele faz? Ele seleciona a palavra e 3 cliques, ele seleciona o parágrafo inteiro. Isso também é super útil, porque aí você pode selecionar o parágrafo inteiro, colocar em negrito, em sublinhado, deletar, recortar, fazer o que você quiser com ele. Em quarto lugar, então, está o Ctrl e as setinhas. Eu adoro, uso bastante isso, principalmente quando eu estou no meio de uma reunião e tal. Você vai caminhando entre as palavras. Então, você segura o Ctrl e vai com a setinha, você vai pulando de uma palavra para outra, tanto para a direita como para a esquerda. Tá? E aí você pode, claro, você chega no lugar exato que você quer do texto e escreve uma palavra nova lá. Então, os projetos ambientais. E se você for para cima e para baixo, você vai alternando entre os parágrafos, tá certo? O Ctrl setinha, ele se combina com o meu quinto lugar de dica, que é o Ctrl Shift e as setinhas. Qual é a diferença entre um e outro? O Ctrl Shift e as setinhas, ele vai fazer a mesma coisa, só que ele vai fazer selecionando. Então, assim, se você for com a setinha da direita e para a esquerda, ele vai selecionando palavra por palavra. Tá? E se você for para cima e para baixo, ele vai selecionar os parágrafos. E aí, lógico, mesma coisa, você pode recortar e colar. Isso dá para fazer do meio do parágrafo ou do começo, tanto faz, fica a seu critério, tá bom? Então, o Ctrl sem o Shift, ele vai saltando de palavra em palavra, e o Ctrl segurando o Shift, ele vai selecionando o trecho. Essa é a diferença entre ter ou não ter o Shift. E se você usar só o Shift sem o Ctrl, aí na minha opinião é um pouco idiota, tá? Porque aqui eu estou segurando o Shift e o Ctrl. O Shift sem o Ctrl, aí o que ele vai fazer? Ele vai selecionando aleatoriamente, assim, né? Letra por letra, caractere por caractere. E aí eu acho que isso também é meio demorado, né? Não é muito prático fazer essa seleção caractere por caractere, então eu nem coloco ele na minha lista, tá bom? Esse foi o meu quinto lugar, então, Ctrl, Shift e setinha para ir selecionando de palavra em palavra. Sexto lugar, os mais básicos, Ctrl B, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl X e Ctrl T. Acho que esse daqui a maioria de vocês conhecem. Vamos lá, o que faz cada um, então? O Ctrl C é o que copia. Então, você vai lá, seleciona, dá um Ctrl C, copia. Aí você vai dar um Ctrl V para colar. Pode colar quantas vezes você quiser. O que o Ctrl X faz? O Ctrl X recorta para você colar, é a tesourinha, né? Então você pode recortar uma palavra, tirar e colocar no fim da frase, por exemplo. Ctrl X e Ctrl V, né? Ctrl X eu recorto, Ctrl V eu colo.
O Ctrl+T seleciona tudo e o Ctrl+B salva. E eu não sei até hoje por que eles não trocam esse ícone de disquete. O 7º lugar, os básicos de formatação das fontes, tá? Ctrl+N, Ctrl+I e Ctrl+S. O Ctrl+N, então, é o que talvez todo mundo use mais, que deixa uma palavra em negrito. O Ctrl+S é o que deixa sublinhado e o Ctrl+I é o que deixa em itálico, né? Aquela deitadinha assim. E você pode fazer isso para palavras uma por uma, ou você pode fazer isso para um trecho de palavra. E ele também desfaz, quer dizer, se uma palavra está em negrito e você apertar Ctrl+N, ele vai desfazer o negrito. Se ela está sublinhada, ela vai desfazer o sublinhado, se você apertar o Ctrl+S. E você pode combinar, então você pode colocar negrito, sublinhado e itálico, que ficou horrível, inclusive. E pode ir desfazendo isso daí, tá? 8º lugar, aquele que devia existir na vida real, que todo mundo queria, o Ctrl+Z. O que o Ctrl+Z faz, então? Seria tão bom, né? Ele desfaz as bobagens que você faz. Então, toda besteira que você faz lá, é só dar um Ctrl+Z que ele desfaz. Então, apaguei um parágrafo, eu dou um Ctrl+Z, volto meu parágrafo lá e tá tudo resolvido. 9º lugar, esse é meio difícil, é o Ctrl+Shift+C e o Ctrl+Shift+V. Por que ele é difícil? Porque não é muito prático clicar nisso no teclado, não. Mas vamos lá. Ele simplesmente copia a formatação. É aquele pincelzinho que a gente tem. Então, você seleciona lá o seu parágrafo, dá um Ctrl+Shift+C, ele gravou na memória lá a sua formatação, e aí você vai no outro parágrafo que você quer, dá um Ctrl+Shift+V, e ele vai copiar a formatação, não é o conteúdo, ele copia a formatação, tá? Da mesma maneira, aí outro parágrafo, se eu quiser, eu volto e copio a formatação no meu parágrafo anterior. Então, ele vai assumindo a mesma formatação de um outro trecho de texto. Por exemplo, um trecho que é itemizado, né? E aí vai ficar horrível isso, mas tudo bem, só para você entender como é que faz. E, por último, aí, não menos útil, é o Shift-End e o Shift-Home, que é quando você vai selecionar, por exemplo, de um ponto do texto até o final, ou de um ponto do texto que você está até o começo. Então, por exemplo, selecionei lá do meu final até a introdução, ou aqui eu selecionei o meu trabalho inteiro, ó, da introdução até o finzinho lá da bibliografia, e assim por diante. Então, se eu segurar o Ctrl+End, eu só vou até o começo, vou até o final. Se eu segurar com o Shift-Home, eu seleciono do fim para o começo, o Shift-End do começo para o fim. E isso pode ser feito a partir da metade do trabalho também. Vou diminuir aqui para vocês conseguirem entender. Então, eu estou lá no meio do meu texto, clico lá e dou um Shift Home e seleciono daquela parte até o começo, beleza? Essas foram as minhas dicas preferidas do Word, pessoal. Espero que vocês tenham gostado.